E aí, pessoal, tá na hora de mais um estudo bíblico. Isso mesmo, na nossa série As Igrejas. Desejo ouvir a sua voz. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora. Fala aos teus filhos agora, Senhor. Fala aos teus filhos agora, Senhor. Fala aos teus filhos agora, Senhor. Fala aos teus filhos Aleluia, glória a Deus. Esse é o nosso desejo do nosso coração, Senhor. Que o Senhor continue falando nas nossas vidas nessa noite, mas agora através das tuas escrituras, através da tua palavra. Eis-nos aqui, Senhor, não somente como um instrumento nas tuas mãos. Fala aquilo que está no teu coração para a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Shalom, irmãos. Shalom, Senhor. Vocês estão bem? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado ao nosso irmão Levita. Pode tomar o seu assento. Você também pode se assentar aí no seu lugar. Tenho dois avisos para te dar. Próximo domingo nós teremos, é o último domingo do mês, nós teremos a nossa ação evangelística pela manhã. Então você está mais do que convidado, está convocado, está conosco. Mais uma ação evangelística no próximo domingo. E no dia 7 de setembro, no outro domingo, no segundo domingo de setembro, 7 de setembro, aliás não, 7 de setembro é o primeiro domingo de setembro, é isso mesmo. Você está convidado também a estar conosco aqui no Adora Mais Brasil 12. Aleluia! 12 anos de história, 12 anos de celebração, 12 anos declarando a palavra do Senhor sobre o nosso Brasil. Nós consagramos esse tempo, esse espaço dessa igreja como um território brasileiro para proclamarmos e declararmos a salvação e a libertação do Senhor sobre a nossa nação. Então, dia 7 de setembro, domingo, não marque nada, venha vestido com alguma peça, com alguma cor que tem aí, com a cor do Brasil, verde, amarelo, azul e branco, e estaremos aqui, Adora Mais Brasil 12 Apostólico, que é o nosso tema desse ano. Então, prepare-se, esteja orando também, se preparando para esses dois ajuntamentos. Próximo domingo de manhã, 9 horas, a nossa ação evangelística, e no outro domingo, que é o Adora Mais Brasil 12, nós estaremos aqui à noite, às 18 horas, louvando ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Você vai abrir sua Bíblia sentado como você está, no livro de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35. Hoje nós estaremos dando continuidade à palavra que nós tivemos, que é a igreja sobre as águas. Então hoje nós teremos a segunda parte, a igreja sobre as águas, parte 2, a travessia. Então nós vamos estudar, aprender um pouco mais sobre esse texto tão conhecido nosso, de Marcos 4, a partir do versículo 35, e nós vamos fazer aí essa leitura, que diz: naquele dia de tardinha, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Então eles deixaram o povo ali e subiram no barco em que Jesus estava, e foram com ele, e outros barcos o acompanhavam. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força
em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. 38. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou e falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês estão assim, tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, cheios de temor, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas águas? Aleluia! Louvamos ao Senhor pela tua palavra, Senhor. Continue conosco, nos ajudando, nos instruindo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. É um texto conhecido nosso. Você que esteve conosco na Escola Bíblica Dominical, em algum domingo desse aí de julho, eu tive a oportunidade de estar ministrando sobre isso. Se você não pôde estar nessa EBD, pode assistir no nosso canal do YouTube, @IBCA, Igreja Batista, 25 anos. Você acha lá os vídeos da nossa igreja, as pregações da nossa igreja, está lá, Igreja sobre as Águas, você pode acompanhar. Mas independente de você ter assistido ou não tem problema nenhum, porque aqui é só uma continuação daquilo que o Senhor nos traz de novo, de novidade para esse texto. Mas eu vou trazer só um pequeno resumo para essa introdução, para você ter um gostinho daquilo que nós aprendemos naquela primeira ministração. A Igreja sobre as Águas, parte 2, a travessia. No encontro anterior, nós aprendemos que a igreja é como um barco, onde estavam os discípulos com Jesus, enfrentando tempestades, mas não estava sozinha. Jesus estava presente. Jesus está presente mesmo quando parece em silêncio. E ao ser despertado pelo clamor da igreja, ele se levanta e acalma o mar. A igreja precisa aprender a confiar, clamar e permanecer unida na travessia. Hoje nós vamos refletir sobre o que acontece durante essa travessia. Vamos traçar um paralelo com o marinheiro, com o comandante, com aquele que comanda a embarcação, e observar que a igreja ela pode também aprender com essa imagem, com essa ilustração. Então essa foi uma pinceladinha do que nós aprendemos na primeira ministração, e hoje nós vamos fazer um paralelo com aquele que comanda o barco, a embarcação ou o navio, mas necessariamente esse pequeno barco aonde Jesus estava com os seus discípulos, e aprender com esse paralelo com aquilo que a igreja precisa entender e aprender na sua travessia. Mas que igreja é essa, evangelista de mundo, que você está falando? Como na primeira vez, na primeira ministração sobre esse tema, eu falei que essa era a primeira igreja que já estava andando com Jesus, escolhidos pelo Senhor. Os 12 discípulos já subiam e desciam com ele para vários lugares, iam para as cidades, iam no barco, atravessavam o barco, atravessavam o rio, iam para o outro lado, de um lado para o outro, pregando o Evangelho. Eram as pessoas que estavam com Jesus. Então, logo assim, nós entendemos que antes de uma criação de uma igreja, de uma instituição, digamos assim, como nós vamos ver nos livros mais à frente, através das cartas do apóstolo Paulo, antes Jesus já tinha essa experiência com os seus discípulos.
E eles agregavam multidões seguiam Jesus e seguiam os discípulos para aprender mais da palavra do Senhor. E a gente sabe que nessa multidão tinha os seguidores, tinha aqueles que realmente queriam ouvir a palavra de Jesus, outros eram apenas espectadores da palavra, outros eram aqueles que só queriam o oba-oba, a euforia do evento, do ajuntamento, de um homem que trazia movimento na cidade. Outros eram enfermos que iam com fé atrás de Jesus, ouvindo falar dos milagres que ele fazia, e ali tinha uma oportunidade de estar naquela cruzada, de estar naquele ajuntamento, de estar naquela ação evangelística, onde Jesus se ajuntava com as pessoas, com a multidão, para pregar a palavra, para serem curados, para serem libertos pela palavra de Jesus, ou através dos seus discípulos, que também realizavam esses sinais, prodígios e maravilhas, conforme nós vamos lendo também nos evangelhos, as ações daquilo que os discípulos faziam aqui na terra, por estarem seguindo a Jesus, por ter recebido a autoridade de Jesus para fazer esses sinais e operar esses milagres. E esses sinais, esses milagres, eles nos acompanham até os dias de hoje, porque Jesus disse na sua palavra que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Os séculos acabaram? Estamos aqui em 2025. Quem diria que nós estaríamos vivendo esse dia de hoje, 24 de agosto de 2025? Então, para a glória do Senhor, nós estamos aqui continuando a história dos discípulos, continuando aquilo que Jesus ensinou desde antigamente até os dias atuais. Assim como um marinheiro, antes de atravessar o mar, observa o clima, verifica o barco, confirma a rota e prepara a sua tripulação. A igreja também ela precisa estar atenta, estruturada e fortalecida para enfrentar os desafios da caminhada em Cristo. Assim como um plano de voo, assim como um plano de navio, assim como um plano de uma embarcação, existe uma estratégia, um plano de viagem para que aquela viagem possa acontecer, para que aquele transporte ele possa sair daquele local e se deslocar para outro local. Então existe um plano de voo, existe um plano estratégico também para a navegação, para que possa ser estudado o clima do tempo. Como vai estar a estação naquele dia, como vai estar o tempo, se vai ser possível fazer aquela viagem, se vai ser possível fazer aquela travessia, ou se de repente aquela viagem vai ser cancelada, porque, de acordo com os estudos, de acordo com a meteorologia, os sinais e a estação para aquele dia não vai ser bom. Da mesma forma, assim é com aqueles que são os estudiosos, aqueles que planejam a viagem através dos navios, dos cruzeiros, das embarcações. Existe todo um estudo para entender o tempo da viagem e a travessia para que tudo ocorra bem. Mas ainda assim, se houver algum tipo de intercorrência nessa viagem, essas pessoas que foram preparadas para guiar aquela tripulação precisa estar pronta também para instruir as outras pessoas que também estão naquele barco, naquele navio, naquela embarcação. Então antes de tudo, precisa de um preparo, precisa de um estudo, precisa de um anteceder, precisa se preocupar com todos os pontos, os prós e os contras daquilo que estará ou não ao nosso favor. Mas os pontos de reflexão que nós queremos trazer nessa noite sobre esse marinheiro, sobre esse comandante que é o Senhor Jesus e a igreja, é de que Jesus ele chama os discípulos para entrarem no barco. Você observa que Jesus, tanto no livro de Lucas, tanto no livro de Mateus,
e aí no livro de Marcos, que está falando também sobre Jesus acalma a tempestade. Jesus convida, Jesus chama as pessoas para estarem no barco. Então, o convite que o Senhor faz para mim, para você, para a sua igreja, aquilo que eu compartilhei na primeira ministração, Jesus nos convida a estar no barco. Aquele que estuda, aquele que sabe do tempo, aquele que sabe da estação, aquele que sabe do clima e aquele que tem o poder de acalmar o clima, a tempestade, a turbulência, a ventania, seja lá o que for, ele é o comandante. E independente da circunstância daquela viagem que ele convidou, ele chamou as pessoas para estarem ali com ele. Ele tem o poder de cuidar de cada tripulante que está naquela embarcação. Se Jesus que conhece tem o poder do tempo, das estações e do clima, por que ele convidou, chamou as pessoas para estarem, para entrarem no barco, se ele sabia que iria acontecer esse momento de tempestade, esse momento de turbulência, de agonia? Para provar a nossa fé, para provar a fé da igreja que anda sobre as águas e entendendo que, sendo chamado por Jesus, sendo convocado por Jesus para cumprir o seu chamado aqui na terra, não significa que estar com Jesus não vai passar por tribulações, por tempestades, por agonias, por angústias, por ventos fortes, mas se essa tripulação entra nesse barco confiando de que Jesus, ele é o comandante e ele tem o poder de acalmar a tempestade, a gente entra no barco, a gente permanece no barco e a gente vê inúmeras palavras do Senhor escritas na sua Bíblia, escrita na palavra do Senhor, que nos adverte de que no mundo nós teríamos aflições, passaremos por dificuldades, passaremos por adversidades, mas não deveríamos temer, porque o Senhor, ele venceu o mundo, o Senhor, ele venceu cada uma dessas tribulações, dessas dificuldades. Nós deveríamos ter fé. E a pergunta que nós fazemos nessa noite para mim e para você: como está a nossa fé a ouvir o chamado de Jesus para entrar e permanecer nesse barco, nessa embarcação? Os pontos que nós vamos ouvir nessa noite, e eu quero que você abra agora a sua Bíblia em Mateus 26, 41, que diz: vigiem e orem para que não sejam tentados. Você também vai abrir em Efésios 5,15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Mateus 26, 41. Vigiem e orem para que não sejam tentados. E Efésios 5,15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Em 1 Pedro 5,8. Sejam sóbrios e vigiem. Quando nós entramos no barco, isso foi uma coisa que até a pastora falou de manhã, que nós precisamos estar atentos ao clima, à nossa igreja, às pessoas que estão ao nosso redor, para cuidarmos umas das outras, alegrando uns aos outros, encorajando uns aos outros. E aquele que entra no barco, independente dele ter estudado ou não, ele precisa estar atento ao que está acontecendo na embarcação, prestando atenção no tempo, prestando atenção na estação do momento, prestando atenção no balanço do barco, prestando atenção se tem uma nuvem ali muito distante, mas que ela está se aproximando, mas que ela está ficando grande, ela está ficando maior, e está vendo ali um movimento estranho nas águas, e aquela embarcação já está um pouco estranha, está um balanço diferente. A nossa sensibilidade como igreja de estarmos vigilantes
nesse barco, nessa igreja sobre as águas, com Jesus, que é o nosso comandante, que vai à nossa frente. Nós precisamos estar sensíveis ao clima, sentindo na pele o clima, se está muito frio, se está muito quente, o que nós precisamos fazer para amenizar aquela estação, aquela situação. Então a nossa vigilância e a nossa oração, ela precisa estar aguçada. Nós precisamos ter esse espírito de vigilância e de oração, e estarmos atentos a tudo que está acontecendo ao nosso redor nessa embarcação. Sejam sóbrios e vigiem. 1 Pedro 5:8 vai nos dizer: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, em unidade, em comunhão, em espírito de unidade, de amor, de confraternização, de amor fraterno. Todo mundo dentro de um barco. Nós precisamos manter essa quietude, manter esse amor, essa fraternidade, esse compromisso um com o outro, para que não se suceda algo pior dentro de uma embarcação, dentro dessa embarcação. Porque qualquer movimento estranho que possa ocasionar ali dentro da embarcação, a embarcação ela pode virar. Se todo mundo começar a se movimentar junto, se todo mundo começar a se sacudir, a ter um movimento estranho, alguma coisa que não faz parte daquele clima, daquela estação, pode ocasionar um problema, e a embarcação ela pode virar, seja o comandante que for que esteja ali comandando o barco, a embarcação. O comandante vai dizer: acalme-se, senhores, acalme-se, senhoras, por favor, mantenham a calma, mantenham a tranquilidade, mantenham a serenidade, vai dar tudo certo. Mas se nós não estivermos ouvindo o comando do tripulante, do comandante, do marinheiro, nós vamos continuar agitando as águas, nós vamos continuar fazendo uma tempestade. Nós vamos ocasionar e nos movimentar tanto de uma forma errada e incorreta, que vai ocasionar um problema maior dentro daquela embarcação. Por isso que Efésios 5,15 diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. O que o Senhor nos alerta nessa noite para essa igreja que anda sobre as águas é que nós precisamos ter cuidado com a maneira que nós estamos vivendo como comunidade cristã, como igreja evangélica, como igreja batista. 25 anos neste lugar, 25 anos de história, 25 anos de sinais, de prodígios e maravilhas. Você já viu e ouviu muita coisa nesse lugar. Muita gente entrou no barco, muita gente saiu desse barco, mas você e eu estamos nesse barco até os dias de hoje, e precisamos permanecer vigilantes até que Ele venha, até que o Senhor venha e cumpra aquilo que Ele tem para fazer na minha vida e na sua vida, através da sua palavra. Então, permaneça fiel à palavra do Senhor. A vigilância espiritual permite que a igreja esteja atenta às mudanças e aos desafios do tempo presente, sem ser pega de surpresa. Quando nós estamos vigilantes e prestando atenção em tudo, nós não vamos ser pegos de surpresa. Nós vamos estar preparados para toda e qualquer adversidade. Mesmo que aquela tripulação, aquela pessoa não esteja preparada, o outro vai estar. O outro vai estar. Aquele outro lá, aquela outra lá. O Senhor nos dotou de dons. Cada um sabe fazer algo dentro da embarcação. Cada um sabe se mover de uma forma dentro da embarcação. Você não foi convidado apenas para estar no barco e se sentar. Você também foi convidado para ajudar a Jesus a fazer com que aquela embarcação ela ande, ela caminhe. Então pegue seu remo. Diga para o seu irmão e pegue seu remo.
Pegue seu remo nessa noite e comece a remar também. Vai cansar o braço, eu faço noção do que é remar, mas eu imagino que deve doer muito o braço, deve cansar muito rápido. Então esteja pronto para revezar na tripulação com aquele que está um pouco mais cansado. Seja aquele que esteja atento àquele que está mais fraco, aquele que está mais cansado, para que você possa revezar com ele e assumir o posto dele enquanto ele senta um pouco, enquanto ele sossega, enquanto ele aquieta a alma, enquanto ele respira, enquanto ele pensa, para que ele possa depois revezar de novo com você. Todos que estão no barco são importantes. Não dá para jogar ninguém fora do barco. Eu não mais tem nada que dá vontade de jogar uma pessoa, outra pessoa para os tubarões, mas não vai. Jesus suportou, está suportando a mim e a você. Você quer jogar seu irmão fora do barco? Se Jesus está me suportando, você quer jogar o irmão fora do barco? Você tem que agregar o irmão, tem que fazer de tudo para que ele possa permanecer e se sinta confortável naquela situação. E você precisa ajudá-lo, encorajá-lo e fortalecê-lo, dando palavras, liberando palavras de encorajamento. Calma, a gente já vai chegar do outro lado. Calma, está chegando a hora, nós já vamos chegar do outro lado. Manter a calma. Em tempos de adversidade, mantendo a calma e não temendo. Durante a tempestade, o marinheiro ele mantém a calma e dá a direção à tripulação. A igreja precisa manter a confiança em Cristo, mesmo quando o mar ele se agita. Abra aí agora em 2 Timóteo 1,7. Timóteo 1,7, que diz assim: pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, mas nos enche de poder, amor e equilíbrio. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, mas ele nos enche de poder, amor e equilíbrio. Mesmo diante das tribulações, a igreja ela é chamada a ter domínio próprio, fé e coragem. O medo não pode comandar o barco, é Jesus quem comanda. Então nós não recebemos espírito de medo, não recebemos espírito de temor. Jesus ele está no barco e nós não podemos temer. Como homens, como falhos que nós somos, nós vamos temer sim, nós vamos ter medo sim, porque nós conhecemos a nossa estrutura, assim como os caras que estavam no barco com Jesus, desesperados lá, foram chamar Jesus. Jesus não se importa que nós vamos morrer por causa da criatura. O barco está lá se agitando, entrando água no barco, e aí todo mundo no desespero que só. E Jesus, pensa em Jesus, uma almofada acordando. Eu tento imaginar a cena daquela tempestade. E Jesus e os discípulos lá, naquela agonia. Jesus não se importa que nós morramos, que nós pereçamos. E aí Jesus levanta e duramente fala com o vento, com a tempestade: acalma-te, silêncio. Fica quieto. Eu pensei em Jesus falando silêncio com a tempestade. Silêncio. E aí tudo se acalmou, tudo ficou calmo, tudo ficou tranquilo. E aí Jesus volta para eles: vocês não estão tendo fé. O que é isso, gente? Vocês estão andando comigo há tanto tempo, estão andando comigo há 25 anos nesse barco, e vocês estão nesse desespero, nessa agonia. Eu não condeno nenhum dos discípulos, não condeno nenhum deles, porque eu certamente seria uma das pessoas que
estaria desesperado chamando por Jesus, clamando por Jesus. Clamo Jesus. Eu não entendo nada de tripulação. Estou vendo a água entrando no barco. Estou vendo o povo gritando numa agonia, numa confusão. Estou vendo lá tempestade gigantesca. Tem que ser um cara de muita fé mesmo. Para dormir do lado de Jesus. Jesus está dormindo, peraí, deixa eu chegar do lado dele e vou dormir também. Não, porque nós somos falhos, nós somos humanos, como igreja nós temos falhas, nós precisamos buscar reparar as nossas falhas e acrescentar à nossa fé a experiência de que Jesus ele acalma toda e qualquer tribulação e tempestade, e ele vai se levantar no tempo certo para acalmar toda e qualquer tempestade da nossa vida, da nossa igreja, da nossa casa, da nossa família. E por isso que eles clamaram a Jesus, porque sem Jesus nós nada podemos fazer. Então não condene os discípulos, que esses caras de pouca fé, não está vendo que está com Jesus lá, com Jesus no barco, vai lá nesse desespero gritar por Jesus. Não condene os discípulos, porque eles são tão falhos, são tão cheios de pouca fé, como eu e como você, que clamaria também Jesus, clamaria chamando o nome do Senhor para que Ele pudesse acalmar aquela tempestade. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam, e a paz de Deus guardará o coração e a mente de vocês. Filipenses 4, 6 e 7. Repetindo, não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam, e a paz de Deus guardará o coração e a mente de vocês. A paz que o Senhor nos dá não é a paz que o mundo dá, é a paz que ela excede todo entendimento humano. Não adianta vestir a camisa branca, não adianta fazer passeata, não adianta fazer um monte de coisa, se não estiver sendo levantado o nome de Jesus, se não estiver clamando o nome de Jesus, recebendo a shalom de Deus, clamando a shalom de Deus, que é a paz que excede todo e qualquer entendimento humano. É por isso que eu vou repetir aquilo que a pastora fala, e eu repeti na outra ministração, declarando a shalom de Deus na sua casa, na sua família, na sua rua. Que você saiu hoje, talvez teve uma tribulação lá na sua rua, você vai voltar e você vai declarar ali, ali a mão baixinho, shalom de Deus neste lugar, em nome de Jesus. Por espírito de confusão já caiu por terra, em nome de Jesus. E você vai passando ali, com os seus pés proféticos, apostólicos do Senhor aqui na terra, declarando que aquele lugar é santo ao Senhor. E nós estamos pisando aqui numa terra santa. Quando nós saímos aqui, tudo que nós fizemos aqui é uma extensão até a nossa casa, em nome de Jesus. E onde nós plantarmos a planta dos nossos pés, o Senhor, Ele tem nos dado por herança, e nós declaramos que também é santo ao Senhor. Então, confiem no Senhor. A oração fortalece a fé e acalma a alma. A igreja que anda pelas águas, ora em meio à tempestade, clama a Jesus em meio à tempestade, experimenta uma paz que o mundo ela não pode explicar. Conclusão: a travessia da igreja ela não é só sobre tempestades, mas sobre aprender a navegar com confiança. O barco pode balançar, mas quem está no leme é Jesus. Como igreja, nós precisamos discernir o tempo, confiar sem medo,
orar com fé e viver sob a paz que vem do alto, que é a paz do Senhor Jesus. Então, permaneça nesse barco, permaneça firme, porque Jesus ele está conosco até o fim. Nós podemos clamar que Ele vem, nós podemos passar por toda e qualquer tribulação, que Ele vem, porque Jesus, Ele é bom e Ele está conosco. Amém? Encerrando, eu queria te convidar a ficar em pé. Nós vamos cantar esse louvor que tem a ver com essa palavra. Vamos clamar ao Senhor, ao nosso Mestre. Aleluia.
assim eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Você pode aplaudir ao Senhor. Jesus está no barco. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se o mestre está no barco, ele pode dormir, sonhar, que a gente está firme junto com ele. Amém, igreja? Amém. A sua aguinha. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. O mestre está no barco com você? Amém. Ele está no barco. Mesmo que ele esteja dormindo, ele está lá no barco. Confia. Amém, igreja? Glória a Deus. Olha que delícia. Já terminamos conforme o combinado. Vamos estar terminando aos domingos à noite mais cedo. Para poder a gente ir para casa mais cedo. Por conta de tudo, né? Segurança e tudo mais. Amém? Mas você está proibido de ir para casa sem passar ali na lanchonete da irmãzinha e comprar um empanado. Eu trouxe, viu, suas brasileiras. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Faça assim com a sua mãozinha. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do doce e amado Espírito Santo estejam com todos vocês, em nome de Jesus. E aquele que crê e concorda diz?